Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vivi, eu falo aqui de Berlim, nós estamos no Pod na Gringa, hoje com uma visita especialíssima, muito interessante. O nome dela é Débora Carvalho, ela é consultora de carreira e desenvolvimento pessoal e profissional. Ela é UX Researcher, que é a pessoa que pesquisa sobre a experiência do usuário, né? E também faz graduação em psicanálise. Nossa, que currículo, hein? Assim, diverso. Uma pessoa diversa, dá pra perceber, né? Vamos separar. Exatamente. Então, me conta assim, como é que você tá, primeiro de tudo? Estou ótima, muito feliz de estar aqui. Ai, muito obrigada que bom. pelo convite. Eu Obrigada. adoro podcast, eu gosto muito desse podcast. Obrigada. E acho muito necessário a gente falar da gente mesmo para as pessoas ouvirem a nossa experiência, aprenderem alguma coisa com isso e de repente perder alguns medinhos, né? Alguns vários, né? Principalmente quando se trata de sair da nossa casa, né, para um lugar diferente. Gente, eu sou a Vivi, eu estou há 15 anos em Berlim. Esse ano vai fazer 15 anos. Daqui 10 anos, se você estiver vendo esse vídeo, já adiciona mais 10. E a ideia desse podcast é para trazer mais ideias e inspirar pessoas que queiram sair do Brasil para qualquer lugar do mundo, não necessariamente para a Europa. Eu estou falando diretamente de Berlim, mas se a pessoa quer se programar para ir para o Canadá, para a Austrália, para o Japão, não importa. Eu acho que treta de imigrante é sempre parecida e só muda, acho que, a língua e a forma como eles lidam com isso no país. Portanto, depois eu vou deixar todas as nossas redes aqui de contato para você me contatar e conversar comigo, caso você tenha essa vontade de sentar nessa mesa ou num parque mais adiante, porque nesse calor que está fazendo hoje é Berlim do Pará. Com certeza. Berlim do Pará, eu tô me Berlim sentindo Pará, assim, Berlim do Pará. Hoje tá 28 graus, hoje 28 graus aqui. Os humilhados serão exaltados. Amém. Chega de dia cinza. Então sem sol. a gente já vai abrir essa sessão aqui com uma cervejinha, porque, né, a gente já trabalhou, a gente já tá feliz. Sim, tá bem aqui bom. pra você, uma cerveja. Muito obrigada. Tá geladíssima, gente, não parece, mas Sempre tá. gosto. E aí, a gente já aproveita e faz um brinde nesse dia especial, porque com 28 graus a gente tem que brindar, para que ele aconteça mais. Muito obrigada por ter vindo, viu, Obrigada Débora? pelo convite. Arrasou. Um brinde pra vocês aí de casa. Se quiserem pegar uma cerveja pra ouvir podcast. Pega a cerveja, um café, um chá, senta e vamos. E então você tá bem, me conta assim, começa do começo, assim, no Brasil, e vamos puxar um fio de lá. Posso ser sincero. Pode, Tá bom. deve, assim, você pode, não precisa mentir, se quiser pode também, mas Porque contigo. tem alguns temas polêmicos, né? Tá. Primeiro, o motivo. Eu sou casada, tenho 3 filhos, né? Eu tenho 49 anos agora. E eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, eu sempre gostei de fazer muitas coisas, de aprender muitas coisas. E com o passar do tempo, eu acho a internet sensacional porque tem muita informação, você consegue qualquer coisa. E pra mim isso é um parque de diversões, né? Então, delícia, né? eu comentei com você que eu estudei programação em Python, aí eu leio sobre história, sobre economia, sobre empreendedorismo, e nisso eu vou aprendendo e estudando muitas coisas, né? Mas a minha profissão mesmo, eu sou formada em línguas estrangeiras, né? Então eu dei aula há muitos anos, e aí que eu peguei o ganchinho para parar aqui em Berlim. Então o que acontece? Eu queria vir morar fora há alguns anos, pela experiência de morar fora, meu marido topou, mas assim, tem pessoas, né, e isso a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, tem pessoas que às vezes querem alguma coisa, mas elas às vezes não sabem ir atrás daquilo. E eu já sou uma pessoa que sou mais realizadora. Eu quando tenho um objetivo, eu vou lá e penso, como é que eu posso fazer aquilo acontecer? Forma uma estratégia, né? Forma uma estratégia, né? Isso tem muito a ver com a minha formação, com as coisas que eu estudei, e isso também é uma coisa que eu ajudo muito nas pessoas, né? Essa coisa de ir atrás, de fazer, de estabelecer planos, e realmente não deixar aquilo que você quer fazer virar um sonho. Aquela coisa de ficar a vida toda, será? Né? E então eu queria ir embora pro Brasil e assim, a ideia lógica seria para os Estados Unidos. Eu tenho família lá, meu irmão mora lá com a esposa. Mas assim, pra mim não dava. Eu queria ir na época do Obama. Quando Trump virou presidente, pra mim já era uma condição impossível. Eu jamais gostaria de morar num país com uma pessoa como ele. E aí já é o link com a questão do Bolsonaro. Pra mim foi muito difícil, por isso que eu pergunto se poderia falar qualquer coisa. Pode falar o que você quiser. Pra mim foi muito difícil eu ver as pessoas deixarem aflorar o pior delas. Foi muito difícil. Eu comecei a ficar deprimida. No Brasil, né? No Brasil. Então assim, eu chorei quando ele foi eleito, eu chorava quando eu via notícias dele, essa não sou eu. Eu não sou uma pessoa de ficar chorando e me lamentando. Falei, tá, então vamos parar de chorar, o que eu posso fazer sobre isso?
Então, como resolver o meu problema em relação a isso, né? Assim, é uma coisa que me dói muito. Eu tentei, por exemplo, durante a pandemia, fazer coisas pequenas. Com o pai do pequeno produtor, eu aumentei a doação, eu fiz de tudo, mas é aquela coisa da gente ajuda o outro, mas eu tava infeliz. Então eu falei pro meu marido, acho que agora é da gente realmente levar isso a sério. E aqui uma coisa que quem me segue no Instagram sabe que eu trabalho bastante com desenvolvimento pessoal e a coisa dos sabotadores, empoderamento feminino, protagonismo, é uma coisa que é muito forte. Eu tava olhando seu Instagram e falei, ai, que legal. Eu trabalho muito com isso. Mas assim, nós somos seres humanos, né? E o sabotador é um troço, os sabotadores é um troço que vive na mente da gente a vida toda. A gente tem que eternamente lutar como se fosse uma coisa Eu me saboto demais, sabia? Nossa, eu sou a sabotadora. Depois vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. E daí, o que eu pensei? Eu pensei, bom, meu marido tem mais experiência em TI, então é claro que ele que vai conseguir emprego. Né? Uma coisa meio bem lógica, rápido né? aqui, né? E daí eu falei pra ele, mas aquela coisa que eu falei pra você, da questão da pessoa ter um sonho e a pessoa ser mais realizadora, né? O tempo foi passando, eu fui vendo que a coisa não tava rolando, e daí começou aquela coisa de relacionamento, normal, cobrança, pô, não tá rolando. E daí ele falou, olha, você tá botando muita pressão, porque é uma pressão grande, eu vou ter que conseguir um emprego pra levar a família toda. Isso lembrando que foi um acordo de família, eu não peguei meus filhos e disse, olha, vai todo mundo pra Europa. Quantos filhos são? Eu tenho 3, eu tenho uma de 29, que tá mudando pra Berlim mês que vem. Ela ficou lá pra terminar o mestrado. Sim. História triste do governo Bolsonaro, que teoricamente teria que defender o mestrado presencialmente. Depois que toda a família mudou e ela ficou, disseram que tinha que ser online. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Mas enfim, né? Ela tá vindo, que bom. Mas veio. Tem um que tá com 21 e um de 15. E assim, foi tudo muito conversado. Eu não criei essa fantasia de que... Não obrigou ninguém. E que também, assim, vai ser fácil, vai ser legal, Europa, não teve... Eu falei, gente, vai ser difícil. É uma língua nova, é um país novo, uma cultura nova. Não vai ser fácil. Vocês sabem que não vai ser fácil. Vocês estão dispostos a isso? Porque todo mundo lá em casa sempre foi muito de batalhar, de estudar, de correr atrás... Mas é muito mais, né? Porque a gente tá num lugar novo. As pessoas tudo diferente. Tem expectativas novas com a gente. E a gente tem muito que aprender, né? E a gente tem sempre que ser o dobro de todo mundo, Exatamente. né? A gente tem até o triplo às vezes para conseguir qualquer coisa. Então eu sempre converso com todo mundo aqui a respeito disso, do quanto a gente tem que se esforçar no sentido de se esforçar mais do que o cara que já está se esforçando, né? Então, a nossa luta aqui é constante e não para. Você nunca para de aprender aqui, independente da idade que você tem. Eu acho que em qualquer lugar, né? Só que aqui, eu acho que a cobrança que a gente até impõe na gente mesmo é maior que a sociedade impõe por ser imigrante. É uma cobrança diferente. Eu acho que não dá pra cair na zona de conforto aqui, sabe? A gente não tem esse espaço pra cair numa zona de conforto e falar, não, tá tudo bem agora. Então, porque aí é que tá a história. Eu não sou uma pessoa de ficar na zona de conforto. Então, por isso que eu comprei a batalha. E eu falei, expliquei pra todo mundo. E daí eu falei, tá, e por que eu tô esperando meu marido conseguir um emprego? Por que não eu consigo um emprego? Então vamos ver minhas qualificações. Quando eu tava dando aula de inglês, eu sempre me interessei muito por comportamento humano. Então eu fiz um curso de psicologia social na universidade, um curso de extensão. E esse professor falou pra mim, nossa, você tem um olhar interessante. Você já pensou em trabalhar com pesquisa de experiência do usuário? Eu falei, oi? É de comer? O que é isso? E ele me deu as primeiras deixas ali e começou meio que a me mentorar online. Isso, eu comecei a ouvir falar nisso daí em 2012, por aí. Sim, nossa, já faz tempo. 12. E daí eu já trabalho Foi bem no princípio, né? Bem, o pessoal fala que quando chega no Zoom era só mato. Eu falava, fazia tudo online e as pessoas diziam, o que é Zoom? Nem sabiam o que era. Então quando a pandemia veio, eu já tava super adaptada. Então eu comecei a estudar e isso daí é uma área que na época estava iniciando, mas virou um troço que tem alta demanda. O mercado de experiência do usuário cresceu demais. Cresceu, né? Porque a gente trabalha justamente para entender a necessidade do usuário e melhorar a experiência em plataformas, em aplicativos. E com a pandemia tudo isso se acelerou demais. Inclusive aqui na Europa, que era uma coisa muito mais manual. Aqui na Alemanha, antes, você que mora aqui, não sabe, era muita coisa de dinheiro. Ainda é. Ainda é, mas assim, em comparação ao que era antes da pandemia, você percebe uma mudança, né? O que ela quis dizer com muita coisa de dinheiro é que é tudo muito analógico aqui. Tem fax aqui, gente. Exato, tem fax para ser passado aqui ainda. Aquela máquina mesmo, aquela impressora gigantesca. Tem, a maioria dos estabelecimentos ainda não gostam de trabalhar com cartão, porque a taxa de cartão e de débito, ou seja, crédito ou débito, é muito alta para eles. E então eles preferem o dinheiro em papel mesmo, e por isso que a gente usa muito dinheiro aqui, o que é uma coisa impensável, né? Eu que saí em 2007 do Brasil, eu já usava só
cartão de débito, era a famosa Orpaga, era muitas no bolso e somava no fim do mês quanto gastei. Pois é, imagine eu que vi mais recentemente, que eu já vou chegar lá, que a gente tá usando o Pix pra tudo, transferência online, tudo em tempo real. E eu fiquei muito tempo sem ter um centavo em dinheiro mesmo na carteira. Até agora aqui não existe a transferência em tempo real. A única forma em tempo real aqui é o PayPal. Eu tenho uma conta Pix online daqui... que eu consigo fazer, mas só se a pessoa tiver o mesmo banco que eu. Aí isso, na hora, senão, eu também. Isso sim, que é o famoso Money Bean, né, do N26. Mas, por exemplo, um banco, transferência entre bancos, demora uns 2 dias até... Mas então, aí eu pensei, olha, eu gosto da coisa justamente de estudar o comportamento, tem muito a ver com o que eu sempre gostei. E daí aí eu falei, não, tá em alta demanda, então vamos ver. Daí eu falei, olha, primeira coisa como eu falei, a coisa de criar expectativa. Uma coisa que eu sempre falo, gente, ó, se você tem sonhos e planos, não põe a sua expectativa no outro. Você tem que ser protagonista. Isso é independente de ser casado, solteiro, e isso é uma coisa que meu sabotador me atrapalhou um pouquinho até eu me ligar e falar, ó, isso tá errado. Isso vale pra homem e pra mulher, pra né? Pra homem e pra mulher, pra todo mundo, né? Porque, nossa, é verdade. Eu acho que eu atrasei minha vida aí uns 15 anos por causa da minha sabotadora, que é uma capeta, na verdade. Mas você tá certo, é isso que tem que dar um nome. É uma demônia, entendeu? Eu falo, demônia, saia de mim, porque a melhor coisa, você eu quero ela e assim, hoje em dia nós duas, eu contra ela contra mim, mas às vezes eu acabo perdendo, às vezes eu acabo ganhando, mas assim, existe uma luta, uma guerra. Mas é uma luta eterna, na realidade. Mas aí eu pensei, bom, então vamos lá. Aí eu falei pro meu marido, beleza, você vai procurar. Quando ele tava procurando vagas fora, ele achou uma vaga maravilhosa no Brasil. Tá vendo? Exatamente. Aí a Lady Murphy. Exatamente. Então ele tava no emprego, arranjou um emprego que ele falou. E meu marido já tava trabalhando muito tempo como eu, assim, mais autônomo, tinha empresa montada, né? E ele falou, tá, eu vou voltar pro mercado corporativo, tem que ser pra essa empresa. Ele tava super feliz. Aí pensei, serei eu a carrasca que vou dizer pro meu marido, então agora você arranjou um emprego super legal, mas a gente quer ir embora. Aí o que eu propus a ele? Você tem um bom salário. Se eu conseguir um emprego, a gente vai, e eu não quero ser a pessoa que vai dizer, olha, eu quero que você saia, que você seja infeliz. Porque você escolhe. a vaga dele é remota. Então o que eu falei pra ele, a gente vai, você vai ganhando em real mesmo, porque é a vaga dos seus sonhos, e não vai existir cobrança que você tem que largar, porque eu não quero ser a pessoa que vai dizer, ó, você vai ser infeliz. E assim, o salário dos dois, eu recebi uma proposta muito boa, e eu sabia que daria pra gente ficar de boa. Sim. Então eu comecei a fazer as aplicações. E assim, aquela coisa de você botar foco no que você tá fazendo. Isso. Energia, foco e vai. O primeiro currículo que eu mandei, eu me lembro até hoje, foi 1º de novembro, véspera do feriado. Dia 10 de dezembro eu tava Agora, em 2021. 21, tá. Dia 10 de dezembro eu tava com 3 propostas de emprego na minha caixa de entrada. E eu escolhi a que eu achei mais interessante. Tá vendo? E isso não tem nada a ver com ser especial, ser melhor. Não. Eu foquei, criei uma estratégia e fui atrás. Isso. E fiz ali, né? E aquela coisa, normal, os medos. Tem uma coisa que eu acho meio chocante, por exemplo, que o LinkedIn, falando um pouquinho aí de trabalho, de carreira, o LinkedIn, ele mostra os melhores empregos para homens. Porque os homens aplicam mais do que as mulheres. Entendi. E quer ver uma coisa louca? Os homens aplicam se ele tiver mais ou menos 60% dos requisitos da vaga. A mulher com 95% se questiona se ela deve. Essa é a realidade. É sério. Uau, não sabia não. E aí o algoritmo do LinkedIn entendeu isso. E as melhores vagas ele manda. Então ele sugere vagas que os homens têm menos requisitos do que para as mulheres. Por causa da pressão social, patriarcado, aquela coisa da mulher de, será que eu dou conta? Isso. Será que eu consigo? Será que eu sou boa o suficiente? Só para vocês entenderem como o drama é grande. Então, eu falei pro meu marido, beleza, agora já tô com a vaga, e agora? Ele falou, então agora vamos. Isso, eu recebi a proposta em dezembro de 2021. Natal, Ano Novo, nada aconteceu. Em janeiro, comecei a resolver a questão de documentação. Quando saiu o visto, a empresa falou, beleza, a passagem está comprada aqui para dia 2 de março. Calma, pera, como assim? Eu tinha começado a trabalhar com eles remoto. Foram eles que organizaram a passagem para você. Eles pagaram a passagem para mim e para minha família. Caraca, queriam muito você mesmo. Eles fizeram, porque assim... Que legal. Não é só queriam muito, é assim, o mercado de UX tem muita demanda. E assim, empresas mais maduras, tem umas empresas, é porque eu fui focada. Eu não fui procurar qualquer empresa. Eu fui nas empresas que eu pensei. Eu quero empresa que pague relocation. Não que paguem relocation. Que é esse processo de você fazer a mudança. Isso. Que eles deem esse apoio. Que eles paguem. Faça meu visto. Faça meu visto. Eu fui atrás porque eu sabia que era o que eu queria. Eu não queria ter que tirar dinheiro do bolso para fazer tudo isso, né? Então eu fui atrás, eu só apliquei, foquei mesmo nessas vagas.
Então as propostas que eu recebi, as outras 2 propostas, também eram no mesmo esquema, né? É só questão de você saber filtrar e focar, porque as vagas existem. Entendi. Não é que eles me queriam muito. A empresa tem essa cultura. Eles precisavam desse profissional, Sim, e a empresa tem essa cultura. A minha empresa tem pessoas de 33 nacionalidades. Que legal. E eles pagam pessoas de vários continentes. Gente, olha aí o nicho, hein? Focar primeiro. Então vamos lá. Uma coisa, uma dica boa, vamos lá. É focar em empresas que... pesquisar empresa que precise do que você pode oferecer. E que pague a relocation, que é a mudança de país, né? E faça o processo de visto. Então aí a gente já tem três requisitos que... Uma dica que eu dou que é interessante, quando você vai no LinkedIn, você foca em empresas que tem essa coisa que eles falam que são multiculturais. Então eles têm mais a cultura de trazer pessoas de fora. Inclusive isso é bom pra gente como brasileiro, para se adaptar na empresa. Exato. O ambiente da minha empresa é maravilhoso, tem muita aceitação, acolhimento, sabe? As pessoas têm essa curiosidade de conhecer a cultura do nosso país e compartilhar deles. E nesse caso você não precisou do alemão. Não, pra você nada. Veio com a inglês. empresa me deu o curso de alemão como benefício, não como obrigação. Claro. A empresa oferece cursos de... Olha, interessante. Brasileiro que se sabota, meu inglês não é bom o suficiente. A minha empresa oferece cursos de inglês para quem fala só inglês intermediário. E curso de alemão para quem quer aprender um outro idioma. Porque tem isso, né? A gente vive muito a cultura norte-americana no Brasil desde pequeno, escuta música, não sabe, canta tudo errado, mas o fato é que quando você organiza na tua cabeça a língua inglesa, você começa a falar, você vai falando tudo errado, com sotacão, mas consegue. Sim, tem hoje em dia tem muito recurso, né? Tem muita coisa online, gratuita. Você pode, por exemplo, na área que você está estudando, você ouvir vídeos no YouTube que lidem com esse vocabulário que você precisa usar. Então, se você for capaz de falar do seu trabalho em inglês, você não precisa ser fluente. Exato. Você não precisa falar de Shakespeare, né? Igual ele falava, né? É que as pessoas confundem um pouco essa questão de o que é ser fluente na língua, né? Exatamente. Ser fluente na língua não é falar perfeito, gente, não é. Ser fluente na língua é conseguir se comunicar e entender o que está sendo falado. Mesmo que você entenda 70%, você já é fluente, porque você fala, sorry, não entendi, né? Você pode repetir. E a pessoa repete de uma outra forma mais facilitada, gente. E eu noto que o brasileiro se cobra muito. Tem muito essa coisa de dizer assim, o meu inglês não é bom o suficiente. Mas eu sou assim também. Mas isso é bem comum, isso é normal. Só que é engraçado que o estrangeiro ele é mais gentil com a gente do que nós mesmos. Com relação ao idioma, eu noto muito. Eu falo muito para as pessoas, sabe? Essa coisa de, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir emprego. Tenta! Uma coisa que eu acho muito importante é isso. Quem tem que dar o não é o RH, não é a gente que tem que dar o não pra gente. Exato. Tem que meter a cara e aplicar. E sabe? não você já tem, né? Exatamente. Se você não tentar, você já tem o não. Exatamente. Agora sim, eu acho importante a pessoa ter um certo preparo. Então eu me preparei, né? Eu, por exemplo, fui ver os requisitos da vaga, o que pedia. Tinha alguma coisa que poderia melhorar, né? Que eu poderia, alguma habilidade, algum curso que eu poderia fazer. E gente, não precisa ser curso de 14 mil, não. Tem curso de UX aí que é o preço de um carro. Tem curso na Udemy. Que custa $30, assim, ou, exatamente, sei lá, R$100. Com pessoas que são experientes, competentíssimas, ensinando do beabá. Né? Eu já fiz alguns cursos nessa plataforma aí e eu acho bem massa também. Então, a gente escolher, ver que tem mais estrelas, mais recomendações. Porque também é aquelas coisas, né? Se você faz um curso aí numa plataforma dessa, que mesmo que o curso seja mais ou menos, mas depois você já sabe o que pesquisar na internet, você acha conteúdo de graça que melhora aquilo pra você. Tem muita gente que tem canais excelentes, assim, sobre temas. É isso que eu falei pra você, estamos na época do conteúdo, tem muito conteúdo, muita coisa boa. E assim, aquilo ali, você aprende e aplica, porque tem a sabotagem também da pessoa que nunca tá pronta, nunca tá pronta. Ela acha que nunca é suficiente, ela aprende, estuda, é mais um curso, é só mais um artigo, é só mais um livro, nunca tá pronta. E a pessoa tem que meter as caras, né? Tem que meter as caras e tentar. Olha, uma mulher cheia de positividade, gente. Isso daí é muito bom de ouvir. E é raro hoje em dia, né? Que as pessoas falam, não, mas é muito difícil. Tudo é difícil, né? E me fala uma coisa, por que você escolheu Berlim, assim? Essa é uma pergunta boa. Então, assim, como eu falei pra você, os Estados Unidos pra mim era fora de cogitação. E eu queria um lugar que meus filhos, eu pudesse ter tranquilidade, meus filhos não conseguissem ser entendidos em inglês. Pedir socorro enquanto não souberem alemão. Claro. E como eu quis, como eu falei pra você, eu quis trazer meu marido nessa coisa de, eu não quero pôr pressão em você, que você tem que largar seu emprego, tem que falar alemão fluente. Tinha que ser num lugar que ele pudesse, do jeito que ele viesse, ele se virar. E ele dizia assim, olha, se eu quiser, eu mudo pra empresa alemão. Se eu quiser, eu aprendo alemão. Eu não queria impor nada a ele. Não. Né? Porque eu achei que não andaria certo, porque é uma mudança grande, né?
Então eu achei que, como ele já estava abrindo mão, todos nós abrimos mão de muita coisa pra vir, né? E meu marido, mesmo não sendo profissionalmente, ele tinha a banda dele, ele tem uma banda de metal, a banda do coração dele. Ele tem uma banda de metal. E assim, a banda tava no auge, que assim, que ele tava super feliz com a formação, e deixou pra trás, porque assim, tem a questão do vício, a gente não pode me trazer todo mundo e dizer, venha, né? Não é assim que funciona, né? Eles podem vir ficar 90 dias aí, né? Ou 89 e ir embora. Tocar mas aí eles têm a vida deles, tem namorada, tem a vida, a pessoa tem que querer, a outra não pessoa é tem só que querer. uma pessoa que tem que vir e fica mais caro. E você sabe que é uma realidade, todo mundo aqui que quer morar fora, ou já veio, já foi para outro país, sabe que tem uns amigos que, não, eu também vou, eu também quero, e nunca faz nada. Ficam a vida toda idealizando, sonhando, e acaba não dando aquele passo. Isso acontece, é normal, né? A diferença de ter uma meta e ter um sonho, né? O sonho você fica ali sonhando. Isso é muito comum. A meta você organiza e faz. Isso é muito comum, sabe? Tem gente que fica a vida toda, eu queria, meu sonho, achando que é uma coisa tão inatingível, e não é. Eu acho engraçado que as pessoas, que eu não fiquei contando pra todo mundo, algumas pessoas sabiam, mas eu falei, não, vou ficar na minha até a coisa acontecer. E muita gente soube quando assim, chegou o visto tá na mão. Eu falei, mas eu só acredito com o que eu vou quando o visto estiver na mão. Então eu fiz a aplicação, a documentação deu certo, falei, não, eu quero... Aí o consulado respondeu, o visto saiu, você tem que mandar sua passagem. Avisei pra empresa, a empresa marcou, eu queria ficar mais tempo no quentinho no Brasil ganhando em euro. Eu tava trabalhando remotamente, né? Eu falei, não, beleza. E aquela coisa, tem um problema que eu acho interessante, que a gente acha que tá pronto pra se mudar, mas quando a coisa acontece de verdade, aí é o pânico. Gente, por que eu não fiz tal coisa antes? Nossa, eu deveria ter feito isso antes, né? Normal. A gente fecha tudo e o último apaga a luz e sai. E depois de um tempo a gente percebe que, vamos lá, tudo aquilo que a gente deixou de coisas, assim, a gente não precisa de nada, não é? Você tem essa. Porque eu lembro que eu morava na moradia da universidade, na USP. E aí tinha um quartinho lá onde eu morava e eu deixei uma amiga no meu quarto, só que eu deixei todas as minhas coisas lá, porque eu não tinha onde guardar, né? Quando eu voltei assim, eu fiquei um ano inteiro e voltei pra lá pra finalizar a universidade, fiquei 1 ano, 8 meses finalizando e depois voltei pra cá. Quando eu voltei, eu falei, gente, eu tenho isso, nossa, é verdade, eu nem lembrava de coisa. Você viveu esse tempo todo sem isso, né? E nem lembrava que existia, então assim, dali pro desapego foi um passo, porque quando eu vim pra cá, ainda rolava aquele esquema de 2 malas de 32. Mas na segunda vez já tinha caído para 2 de 23. Então a vida virou 2 de 23, assim. E eu falei, foda-se, entendeu? Vim sem mala mesmo. Mas eu morava numa casa de 3 andares. Pense aí, agora, livros, assim. Eu falei, não, vou comprar tudo no Kindle, botar tudo no Kindle. Compro depois. Isso, cabe 10 mil no Kindle. Depois eu vou aprender alemão, vou comprar essa versão em alemão. E fui desapegando. Minhas roupas... Eu primeiro doei 1/3, depois falei, não vai caber. Doei 2/3, vim com 1/3. Exato, e fora que o que a gente precisa aqui... Ó, pra você ter uma ideia, shortinho, eu tenho shortinho de 15 anos. Eu nunca compro short aqui, porque meus shorts duram tanto, o verão aqui é tão rápido. Sim. Que eu ainda uso mesmo de quando eu tava no Brasil. Eu falo, pra que eu vou comprar mais short? E aí a vida é assim. Então. É porque a gente acaba vendo que coisas a gente repõe, né? A gente compra de novo. Sim, nossa, e assim, agora você me disse que você tava fazendo uma graduação em psicanálise agora, né? Você tá fazendo agora. Fazendo à distância? E me conta por que surgiu essa ideia, porque, nossa, então, que interessante isso, né? Bom, primeiro que você já gosta de estudar comportamento, né? Mas então, eu sempre... Tem muita gente que acha que é bobagem, inclusive quando você falou que eu sou uma pessoa positiva, gente, eu não sou good vibes porra louca que acha que tem que... Eu sou super pé no chão, eu vou deixar bem claro. Positividade tóxica, não. Isso, eu sou uma pessoa super pé no chão. A pessoa fala, siga seu coração. Eu digo, leva o cérebro junto. Não é... Você não pode tomar, se arrisque, se jogue. Não. Tem que calcular os riscos, tem que saber o que você está fazendo. Tem que saber bastante matemática e cálculos. Exatamente, eu sempre falo isso, né? Eu achei engraçado que outro dia um amigo meu falou pra mim, e aí, você já arrumou um emprego aí? Eu falei, oi? Como assim? Ele achou que eu vou viver uma aventura em Berlim com minha família, me mudei. Pegou um dinheiro e saiu fora. Tipo, sem nada. Eu falei, amigo, olha a minha idade. Foi a empresa que me trouxe, né? Eu falei, eu vim com tudo certinho, tudo definido. Inclusive, Berlim, voltando à sua pergunta lá, que a gente começa a falar, esquece, né? Então, eu pensei nisso. Eu queria um lugar que minhas pessoas pudessem se virar em inglês, e eu queria um lugar que tivesse um programa de integração para a idade do meu filho. Minha preocupação maior era o mais novo. O de 15 anos. O de 15. Porque o mais velho, como ele já não tinha mais direito à reunião familiar, ele veio com visto Working Holiday, né? Okay. Ele estava fazendo faculdade de gastronomia, mas ele não estava mais afim de continuar. Eu falei, vai com Working Holiday, troca pro visto de idiomas para você entrar na faculdade. E é isso que a gente está fazendo. Nossa, ele ia ganhar tanto dinheiro como chefe aqui. Mas é porque... Mas assim, aqui tem tanta possibilidade de outras coisas porque também. assim, como eu trabalho muito com consultoria de carreira, eu vejo muita gente infeliz, muita gente.
Tem gente que vem conversar comigo e chora, adultos que choram e falam, Claro. olha, eu fiz a faculdade X porque meus pais queriam, e eu não quero ser essa pessoa. Então eu via no meu filho uma pessoa analítica que nasceu para ser engenheiro. E ele queria ser engenheiro até começar a pandemia. Quando ele estava na pandemia, ele começou a ver MasterChef e queria ser chefe. Ah, ele começou a cozinhar em casa. E daí aí ele começou o que queria ser chefe. Falei, filho, eu acho que você não tem perfil, porque... E outra coisa, você pode cozinhar como hobby, sabe? Ele é uma pessoa que tem dificuldade de ouvir crítica, aquela coisa, a cozinha é um ambiente muito tóxico. Mas eu falei, quer saber de uma coisa? Você é novo e não vou ser eu que vou dizer pra você que você vai fazer o que eu quero. Aí ele veio, experimentou, falou, mãe, não é pra mim, eu acho que eu vou estudar engenharia. Eu falei, então beleza, então agora tem que fazer o quê? Focar no alemão, nível C1, C2. Então agora ele tá aqui. Ele pode ter o B2, eu acho, que pra pra ele fazer C1, uma engenharia. C1. Mas acho que pra engenharia tem que ser C1, C2. C1, acho que ele consegue, sim, já. Porque Então, é aí o máximo agora, que eles pedem, a gente né? trocou, ele teve a experiência de cozinha, né? Aprendeu, falou, olha, não é pra mim. Pelo menos aprendeu a cozinhar, né? Você viu pra Sim, alguma coisa. ele me ajuda muito hoje em dia. Mas assim, aí ele viu que não é bem o que ele queria e ele entendeu que ele pode cozinhar por hobby. Claro. Lá em casa todo mundo gosta de cozinhar, então ficou isso pra ele. Mas ele falou, não é o que eu quero pra mim. Então eu falei, beleza, então agora a gente vai focar... Esse é o seu filho de de 21, 21. tá. Então ele trocou agora pra visto de idiomas, pra fazer idiomas, né, intensivo. O de 15, então a minha ideia era essa. Eu pesquisei e eu vi, por exemplo, eu tinha algumas ideias, por exemplo, Holanda. Eu tenho uma amiga que eu gosto muito da Holanda, eu gosto muito do país, mas, por exemplo, universidades lá são muito caras. Lá não é que nem aqui, É né? diferente daqui. Daqui é muito mais barato. Então, e assim, as universidades são excelentes, né? O ensino é excelente. E eu pensei, olha, a Alemanha é mais o que eu quero. Aí eu pensei, eu não posso ir pra qualquer lugar na Alemanha, porque em qualquer lugar que você se vira com inglês, né? Justo. Então eu pensei, vamos pensar nas possibilidades. Aí eu pesquisei e vi Berlim. Berlim tem um programa que chama Willkommen Class, né? Então meu filho, como já era um acordo, todo mundo estava sabendo o que seria, ele começou a estudar alemão no Brasil. Né? Não estudou muito, mas conseguiu estudar. Começou. Então não tinha resistência nenhuma, o idioma, comprou a ideia. Quando ele mudou pra cá comigo, ano passado, ele entrou na Willkommen Class e ele saiu muito bem. Tanto que ele já tá indo agora pra escola normal, pro ginásio. Que bom. Né? Então, mas mais novo, aprende muito rápido. E assim, ele sempre foi bom aluno, ele tem boas notas, então assim, pra entrar na escola... Tudo bem, 15 anos, é criança ainda, né? Assim, com criança é muito mais fácil. Quando é menor é mais fácil ainda. Eles se misturam, se embolam com outras crianças e já sai falando a língua. Mas não é só isso não, mas eu acho assim que nesse caso, eu acho importante o preparo psicológico. Claro. Entendeu? Então eu vejo muita adolescente, no caso, né? Não, eu acho que até criança, assim. Tem uma coisa que eu acho interessante, que eu acredito muito que morar fora não é pra todo mundo. Eu acho assim que você tem que ver a sua situação. Porque tem muito glamour que as pessoas veem, mas você tem que pensar na realidade. Então, por exemplo, no meu caso, a gente morava em Curitiba, eu sou de Salvador, né? Meus dois filhos mais novos nasceram. Que diferença, né? Salvador pra Curitiba. A mais velha saiu de Salvador, né? Comigo. Fomos eu, meu marido e ela pra Curitiba, eu tive 2 filhos lá. E assim, a gente não morava próximo da nossa família. Então eu tenho um irmão nos Estados Unidos, tenho um irmão na Paraíba, família na Bahia. Então não era reunido, né? A gente já tinha essa cultura, meio de se falar online, era mais o WhatsApp. Então minha família éramos nós. A gente contava um com o outro. Nós somos uma família muito próxima, muito unidas. Que legal. Meus filhos gostam muito de ficar na minha casa, receber amigos. Os amigos deles sentem muita vontade lá em casa. Era na nossa casa que rolava churrasco. Sempre foi um lugar que atraía as pessoas. De acolhimento, né? De acolhimento. Mas assim, família mesmo não tinha. Né? Então eu acho que isso facilita um pouco. Porque tem gente que vai para outro país e fica naquela, meu Deus do céu, eu vou perder o casamento da minha irmã. Não precisa perder, você pode ir. Pegar um voo. Ou se perder, são escolhas, né? Eu acho que é importante a gente entender que quando a gente escolhe A, às vezes a gente abre mão de B. Você tem que estar consciente para isso. Exato. Né? Eu, por exemplo, vim pra cá em março do ano passado e eu acho muito engraçado que as pessoas falam pra mim, você vai passar o Dia das Mães sem seus filhos? Eu falei, vou. E aí? Eu falei, gente, Dia das Mães é um dia comercial, a gente se vê todo o tempo Dia das Mães é todo dia, né? Eu falei pra quando eles chegarem lá vai ser e eles ficaram muito preocupados, como eu ia ficar. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar um dia super gostoso. Aí eu fui pro museu, comi fora, e eu combinei com eles, a gente comemorei das mães quando vocês chegaram, a gente comemorei das mães em julho. Não tem problema, é só uma data. Você sabe que eu tô querendo fazer meu aniversário agora nesse mês de julho, porque é em dezembro, é tão triste meu aniversário aqui. E eu falei, gente, acho que eu vou comemorar os 47,5 agora em julho. 47,5 é ótimo. É. E aí 48 você vai 48 deixar passar? Eu deixo pra dezembro. Ou faço 48,5 no ano que vem, entendeu? Assim, porque essa coisa
de comemorar né, no calor, no verão, é muito mais legal. Você fez certíssima de julgar pra depois. Mas achei engraçado que as pessoas ficaram com aquela coisa penosa. E aquela coisa... A gente se cobra no Brasil por causa disso, e né? E outra coisa, a coisa da mulher. Que quando o plano era meu marido vir na frente e eu ficar com meus filhos, ninguém nunca questionou nada. Quando eu vim na frente, me perguntaram, você vai largar os seus filhos no Brasil? Eu falei, não, eles não estão largados. Eles estão com o pai deles, organizando as coisas pra mudar pra cá. Tudo também, eles já sabem o caminho deles. Não é só isso não. E eles vêm daqui a pouco, não sabe? Tem largar. Eu vim na frente... E ninguém parou para pensar, e eu, que tem que ficar procurando apartamento, mobiliando e tentando fazer tudo para receber A pergunta eles. poderia ser, né, assim, nossa, mas você vai chegar lá sozinha e não vai sentir muita falta deles, entendeu? Isso Ninguém nunca me perguntou, você entendeu? As pessoas perguntam, você vai largar eles lá? É, né? Você sempre a mulher é culpada de alguma coisa, não é questão né? de aguentar, gente, é um sacrifício, foi uma decisão pensada, né? E eu sei que é uma coisa temporária. É diferente da galera que vai, por exemplo, pro Japão para trabalhar 2 anos juntando dinheiro, às vezes deixa a família no Brasil. Isso é doído, né? Comigo foram poucos meses ali que eu sabia que eu ia. Eles chegaram quanto tempo depois? Em julho, eu vim em março. Aí veio todo mundo. Menos a filha que tinha que terminar o mestrado pela questão que eu lhe falei, né? O governo mudou as regras, enfim. Tá. E tá vindo agora. Aí ela veio passar Natal e Ano Novo com a gente, final do ano. E agora vem no meio do ano. E agora vem de vez. Vem aproveitar um pouquinho do verão já. Tá certo. Que legal, nossa, gente, eu gostei muito dela, porque essa coisa, né, de a mulher, nossa, vai largar seu marido, vai largar seu filho, ou vai, sei lá, não tem dó, assim, não, né? Mas eu noto muito que as pessoas têm muito essa visão de mulher, especialmente quando a gente é mãe, a mulher incompleta, que os filhos e o marido completam. Eu me sinto uma pessoa completa. Eu sempre falo isso, eu não tenho que ser incompleta e procurar a sua metade da laranja e tampar a panela. Seja uma pessoa completa e acha alguém que te transborde, que traga coisas pra sua vida. Meus filhos são maravilhosos, eu amo ser mãe, eu amo meu marido. Tenho um relacionamento com ele desde que tinha 16 anos, a gente começou a namorar. Nossa, A gente tá muito tempo juntos. Conhece já brigamos, bem. já separamos, já voltamos, mas estamos juntos. Mas... E estamos juntos por amor, não é porque tem filhos. Intempéries da vida. Sim, né? E a gente não tá por obrigação porque tem filhos, a gente tá porque a gente quer ficar junto, né? Mas a vida é assim, mas não tem... As pessoas têm muito essa cobrança da mulher ser primeiro mãe e depois ela é uma pessoa. Eu acho que a gente tem que ser uma pessoa também. A gente primeiro é uma pessoa, depois nós somos quando mulher. a gente tá bem e a gente se cuida, a gente pode ser melhor para as outras pessoas. A gente pode cuidar mais das outras pessoas. A saúde mental da mulher é uma coisa muito ignorada, né? Assim. E é isso aí que vai na psicanálise, a história que a me falou. Isso que me puxa para trabalhar tanto como eu ajudo muito homem, especialmente porque as esposas acabam dizendo, meu marido, eu tô bem, agora ajuda meu marido. Então eu ajudo muito. Eu não tenho essa coisa de só trabalho com mulheres, mas o meu foco, 90% do meu público, até mais, é feminino. É a mulher. É justamente por isso. Eu ajudo muitas pessoas, porque eu acho importante esse protagonismo. Tirar esse peso que a sociedade põe, que o patriarcado põe, esses rótulos, essa coisa. Porque a mulher se cobra muito. Né? A mulher se cobra muito, muito, sabe? E eu acho que isso é um peso absurdo. E a gente acaba virando nosso próprio obstáculo, né? A gente acaba botando... A vida já é difícil e a gente põe mais pedras na pilha ali. E é isso que me move para ajudar as pessoas. É por isso que eu comecei a trabalhar com a coisa da carreira, desenvolvimento pessoal. Entendi. E eu sempre ajudei muito, assim... Gente, eu era uma terapeuta falsa. Eu preciso sempre... Porque as pessoas dizem assim, nossa, Débora, eu tô me sentindo tão bem. Uma vez uma pessoa me falou, nossa, eu larguei a terapia porque você me ajudou muito mais. Eu falei, tá, eu tenho que fazer uma formação, porque... Não, tá certa. E assim, até pra poder ajudar mais. E tá gostando dessa formação, tá adorando. Gente, eu e Freud estamos assim. Porque é uma outra... Então, vou ler Freud em alemão, meu objetivo. É um outro tipo de lidar com comportamento humano que não seja, no caso do UX Researcher, né? E também com desenvolvimento pessoal, não é do desenvolvimento, um outro, mas que os três se conversam muito. Isso. E você vai usar um no outro, outro num. Exatamente, então eles estão interligados. Exatamente. Eu acho que eu vou poder ajudar num nível mais profundo, né? Bem mais. Então eu tenho muito essa coisa de ajudar as pessoas a darem passos, né? A fazerem as coisas acontecerem. Né? Quando o adulto chegar chorando, você já vai conseguir botar o divanzinho ali, entendeu? Pois é. Que massa. Então, assim, pra mim tá sendo uma maravilha. Porque, assim, eu tinha pensado em estudar psicologia, mas na psicologia tem muita coisa que não é muito minha praia. Eu não quero trabalhar com RH, tem muita coisa que você estuda Gestão. ali. Não é a minha praia. Eu gosto mesmo da parte da conversa, pessoa, da terapia, de estudar a mente inconsciente. É a parte que realmente me fascina. E isso a gente consegue na psicoterapia. Né? Na psicanálise. Psicanálise. E daí,
eu tenho um problema sério, gente. Desde 2011, eu sou uma pessoa super online. Eu odeio fazer as coisas presencialmente. Assim, a obrigação de fazer um curso segunda a sexta. Você abraçou mesmo, né? Nossa, esse mundo eu não... digital. Gente, certo. Quando a pandemia veio, eu tava com o pé nas costas. Tinha professor que dizia pra mim... Isso é uma coisa interessante pra eu contar pra você. Como eu gosto da coisa da linearidade, a sensação de progresso, né? De dar passos. Sim. Eu comecei dando aula. Meu primeiro emprego foi na escola pública. Eu tinha que ter a primeira experiência. Aí eu pensei, agora eu tenho que ir pra escola particular. Que vai pagar mais, eu tenho mais recursos pra particular. Depois eu pensei, não, eu quero ir pra cursos de idiomas, que aí lá eu vou ter outra estrutura. Depois eu quero virar coordenadora. Aí eu fui fazendo isso. De coordenadora eu falei, não quero mais, agora eu quero, é muito problema. Eu sou uma pessoa que assume muito essa coisa de botar a mão na massa, e quando eu vi eu tava trabalhando por 5, sabe? Nossa. Não tinha mais vida, tava perdendo cabelo, trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite. E eu falei, a ideia não é essa. Então eu pedi demissão, o pessoal falou, você tá louca? Eu era coordenadora de 2 maiores escolas de Curitiba, né? Tinha um excelente salário. Ganhava bem. Sim. Tinha respeito. Mas é que o dinheiro não é tudo, exatamente, né? Exatamente. Não dá pra... Assim, ajuda bastante quando, né? O dinheiro é importante. Dinheiro é um recurso. Exato. Entendeu? Mas se a gente tem esse recurso e não tem o resto, a gente não tem nem capacidade de usar esse recurso. Não, eu tava sempre exausta. Exato. Sempre exausta. Nem aproveito o dinheiro que tem. Né? Sempre de mau humor, brigava muito com meu marido, tava sempre impaciente, com os nervos à flor da pele, porque eu lidava com problemas o tempo todo. Aí eu pedi demissão e comecei a dar aulas em empresa. Aí o pessoal disse, você tá maluca, você não vai ter aluno. Eu falei, duvido. Nossa, porque eu sempre fui muito boa no que eu fiz, eu sempre me dediquei muito. Então quando eu cheguei pra 2, 3 pessoas, vou dar aula na empresa, minha empresa aqui, arranjei meus alunos. Depois eu falei, que você veja uma coisa, eu quero dar aula na minha casa agora. Ninguém vai na sua casa. Eu falei, vamos ver. Gente, agora eu vou dar aula na minha casa. Enchi minha agenda. Um dia, uma aluna minha falou, professora, eu vou fazer doutorado de sanduíche em Montpellier, na França. E eu Tem não que quero, ser online. E eu não quero parar as aulas. Vamos fazer online? Vamos? Você sabe? Claro que eu sei. Liga uma câmera e vamos lá. Quando ela saiu, vamos lá. Vamos pesquisar no Google. Como dar aula online? Que bom. Na época tinha não era Skype, muito... que era horrível. O Skype era horrível. Ainda existe aquela porcaria, mas... Com a voz metalizada, cortando. Aí eu pensei, deve ter uma coisa melhor. Aí que eu achei o Zoom. Você achou o Zoom? Eu achei o Zoom em 2011. Antes do povo começar a usar. Sim. Nossa. Tanto que quando eu falava com meus alunos, a primeira aula sempre era a aula que eu ensinava a usar o Zoom, que ninguém sabia nem instalar. Eu tinha um passo a passo, como instalar o Zoom, como você conseguir sair o áudio. E aí o Zoom bombom só na pandemia, né? Mas aí eu já tava... Quando eu comecei a dar aula na pandemia, quando eu saí do Brasil, parei de dar aula, eu tinha 75 pessoas na minha lista de espera. Caceta. Fora os grupos, né? Mas aí é uma historinha que eu vou lhe contar. A história da linearidade, né? Aí eu comecei a dar aula online, e aí as pessoas diziam assim, ninguém vai querer fazer aula online, as pessoas não gostam. Eu falei, vamos ver. Aí eu falava para as pessoas, olha, antes de você fazer o contrato comigo, você faz uma aula. Se você não gostar, você vai embora, segue seu caminho. Nunca tive um aluno que disse, não me adaptei. Nunca tive. Nunca tive. Né? E aí eu comecei a dar aula online e eu achei engraçado, nunca vou esquecer isso. Eu tinha uma amiga que dava aula. Uma das pessoas que disse que eu nunca ia conseguir aluno online era professora presencial. E aí, antes da pandemia, veio o diabo do contrato de trabalho intermitente. Você lembra disso? Lembro. E aí, essa professora me disse assim, Débora, eu fui trabalhar, voltando de férias em janeiro, pessoa CLT, 40 horas, trabalhava na escola no Rio, ganhando bem. A escola ela falou, tá, não vai ter aquela reunião de planejamento antes de começar as aulas? Então, não sei, porque você só vai ter uma turma. Ela, epa, como assim? Uma turma? Como assim uma turma? Então, porque a gente vai mudar agora todo mundo para contrato de trabalho intermitente, então a gente vai pegar só algumas turmas, a gente vai enxugar para diminuir os custos da escola. E em vez de ter 12 turmas, você vai ter uma. Nice. O cara falou, peraí, gente, eu pago minhas contas sozinha, como assim? Eu tenho contas, como assim? Teve que se virar muito. E daí ela me ligou e falou, Débora, lembra que você me falou que todo mundo pode dar aula online? Você me ensina a dar aula online? Porque eu perdi meu emprego. Basicamente sim. Falei, filha, é claro. Arrumei um bico, troquei meu emprego por um bico. Aí eu falei pra ela, claro que eu lhe ensino. Aí eu ensinei ela, né? Obviamente não cobrei. Na pandemia eu ajudei muitos professores desesperados, de graça. Fazia turminha de professor e ensinava a dar aula online. E eu achei engraçado, uma coisa que eu achei engraçada dessa pessoa, ela falou pra mim assim, Débora, não sei se eu vou ter aluno suficiente, que minha cidade é muito pequena. Falei, minha filha, eu tenho um aluno em vários países. A online você não tem barreiras. Não precisa ter. Ela disse, meu Deus, eu tava pensando em dar aula pro pessoal da minha cidade. Falei, não, minha filha, o céu é o limite. Como assim? O IP a internet é worldwide, claro. Né? Eu falei, olha, tem cidades, por exemplo, que a aula presencial é muito mais cara.
Né? Por exemplo, eu tinha muito aluno de São Paulo, porque a aula em São Paulo era muito mais cara. E eu cobrava bem, cobrava uma quantidade. Quando a pessoa fala, ai, tá meio caro, eu falo, mas então, tem gente que cobra mais barato. Pode ir lá, boa sorte, tudo de bom pra você. Não ficar magoada, não. Sempre tive aluno, lista de espera. Mas então, eu acho que é coisa da visão, de você ir lá e fazer. As pessoas, não vai dar certo. Não tenta, não faz, sabe? Que não dá certo é quando a gente não tenta e não faz. Porque se você prepara e tem um aluno, já deu certo. Aí você tem que expandir. Exatamente. Você vai ter que se vender, se marketar e fazer o negócio acontecer. Uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem é, porque essas frases a gente nunca sabe quem é. Atribui ao Astre. A gente fala que é da Clarice Lispector. Clarice Lispector é clássico, né? Que eu acho legal que a coragem não é a ausência do medo, é você agir apesar dele. Eu acho isso é verdade. O que eu acho? Quando você tá com medo de fazer alguma coisa, você tem que meter as caras. Só que assim, você tem que se preparar. Se você tem medo, muito medo, se prepare mais do que os outros. Né? É assim que a gente enfrenta as coisas. Aí a pessoa fala, pô, Deus, você é tão corajosa, não teve medo de ir pra Belém? Claro que eu tive. Gente, com uma vida pronta, é óbvio que dá medo de jogar. Não jogar pra cima, que você fez tudo por vias corretíssimas e conseguiu emprego, veio já com contrato, já chegou com visto e, né, tip top. Mas tem pessoas que jogam pra cima e aí arriscam mesmo. E assim, essa pessoa que chega... Não tá errado, eu não julgo não, entendeu? Eu, assim, pela minha idade, eu não arriscaria isso. Mas eu, de repente, sendo mais nova, não tendo filhos, eu meteria as caras, entendeu? Mas eu vim pra cá fazer um intercâmbio da USP de 1 ano e sem bolsa, então, tipo, eu vendi carro, vendi moto, lá trabalhei, juntei e vim embora. E tá aí. E um ano depois eu voltei pra finalizar a universidade e quando eu falei, não, mas eu quero voltar pra Berlim. Eu me inscrevi em vários mestrados e passei em 2 e cheguei aqui, não passei na prova de língua, eu perdi minha vaga. Nossa! E eu já estava aqui, né, porque eles te dão, assim, ó, eu te matriculo por um semestre, mas nesse semestre tem que me apresentar o certificado de língua. Eu não passei, pelo que eles pediam. E aí o que eu fiz foi tentar, comprei curso de língua, arrumei um visto, e eu fui tentando, e teve uma hora que eu entrei na faculdade, consegui meu visto e fui ficando. E no final de tudo, enfim, tô aqui há 15 anos e não me arrependo de nada do que eu fiz. Então, isso não é você agir apesar do medo? Eu não tinha filhos. Mas não dá um medinho? Claro, dava medo pra cacete. Eu tinha já uma profissão no Brasil, eu ganhava bem também. E mesmo assim eu acabei... Então, isso que eu tô querendo falar. Não é que a minha situação é confortável e eu não tive medo. E que outras pessoas não devem fazer diferente. Eu acho que a pessoa tem que fazer mesmo. Entendeu? Eu sou de uma pessoa que eu ficaria muito frustrada se eu não tivesse feito nada. Se eu não tivesse tentado vir. Mas assim, é engraçado, eu contei pra essa história pro meu marido muito tempo depois, que no dia que eu cheguei, eu nunca vou esquecer. Eu cheguei, a empresa... Sozinha? A empresa tinha me dado um apartamento pra ficar no começo, super conveniente, né? Tudo pago e tudo, beleza. Aí eu cheguei e falei, eu preciso comprar comida, a geladeira tava vazia. Eu saí, cara, ali perto, no centro. Como é que a gente entende o supermercado quando cheguei na Alexanderplatz e eu olhei ao redor... Era primavera, já tava começando a primavera, aquele monte de banner falando de primavera. Parece que as poucas palavras que eu sabia alemão sumiram. Eu falei, puta que pariu, eu fiz merda. O que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei, ainda bem que meu marido ainda não vendeu tudo. Se eu voltar atrás, dá tempo. Eu comecei a pirar. A empresa ainda não comprou a passagem do meu marido, porque eles tinham dito que, olha, quando estiver pronto, ele quiser vir, você me avisa que a gente compra. Eles deixaram em aberto, porque eu falei que ele ia vender as coisas. Eles foram super maravilhosos na empresa, que legal. Né? Então aí eu pensei, puta merda, eu fiz merda, vou ter que voltar. Aí eu fiquei pensando, será que a empresa me aceita trabalhar remoto? Comecei a pirar, depois eu falei, quer saber de uma coisa? Calma, eu tô cansada. A viagem do Brasil pra cá não é legal. Tô no jet lag ainda. Lufthansa não tem glamour nenhum, é uma merda, aquela botão apertar, você não dorme direito. Quer saber de uma coisa? Eu vou comprar comida, vou comprar uma coisa pra beber, vou validar meu certificado de vacinação. Isso. Que na época ainda tava, né, a coisa da pandemia e tudo, vacinação. Vou dormir. Aquelas coisas que a avó dizia pra gente, dorme que passa. Dorme que passa, exatamente. É tão bom. Essa frase é... No outro dia de manhã eu acordei e falei, o que eu tô falando? Que loucura, é claro que tá tudo bem. E aí pronto, e daí as coisas têm dado certo. E uma coisa, eu li muito, me preparei. Eu acho muito importante se preparar pra conhecer o lugar pra onde você tá indo. Então eu li tudo de horrível que tinha em Berlim, tudo de bom que tinha em Berlim. E eu pensei, olha, eu vou preparado pro pior, esperando o melhor. E eu confesso pra você que eu tenho conseguido o melhor. Eu tenho tido experiências maravilhosas. Eu sei que não é tudo perfeito, mas no Brasil também não era. Não, acho que não tem lugar perfeito. Tem lugar perfeito, exatamente. Eu acho que a gente tem que saber fazer o suquinho do limão da onde a gente tá, exatamente. Né? Assim, pegar a parte boa daqui e viver intensamente aquela coisa boa que existe aqui.
Tem a síndrome do pão de queijo, né? Que a gente chama aqui quando a gente começa a sentir falta de algumas coisas de comer. Mas tem tudo, gente. Tem tudo aqui. Eu sei cozinhar. Outro dia eu fiz acarajé na minha casa outro dia. Olha! A loja africana vende tudo. Eu fiz acarajé. Hoje em dia é muito fácil. Olha, o pessoal fala corajoso é quem veio há 15 anos. Eu aprendi a cozinhar muito bem aqui em Berlim, porque eu acabei trabalhando em restaurante também, na cozinha, e eu achei o máximo ter trabalhado naquela cozinha. Não me arrependo nem um pouco, porque eu aprendi a cozinhar lá. E eu transportei toda a sabedoria pra cozinha brasileira. Então, assim, diz a lenda, os meus amigos... Gente, tem um monte de gente que faz coxinha maravilhosa em Berlim, mas meus amigos falam que a minha é melhor. Então, já assim, quero, viu? Já vamos quero. Falou, marcar agora uma coxinha. Inclusive faço vegana também, pra quem é vegano. A gente faz tudo. A gente adapta tudo. Feijoadas, muita coisa boa, gente. É só. Então, eu cozinho, meu marido também. A gente encontra tudo aqui. A gente já tinha essa coisa em Curitiba de cozinhar as comidas da Bahia que a gente gostava, né? Ah, é lógico, aí tá vendo? Já vivia uma coisa de assim, imigrante. E o que eu vejo aqui é que aqui você acha tudo, né? Eu falava brincando pro meu filho, a única coisa que a gente não vai achar lá é acarajé. Eu achei engraçado que um dia eu abri no Facebook, ele tava dizendo, acarajé é tabuleiro de não sei quem. A Sandra, não é? A Sandra que Sandra é do pastel. A Sandra não, ela vende o acarajé pela janela também. Não, eu sei, mas é que a propaganda não era dela. Ela tabuleiro da Dora, não sei quem é. Tá. Acabei não indo comer, mas eu achei engraçado que eu falei pro meu filho. Tem também. Tem, então. Gente, beijo, Sandra. Tô te esperando aqui também, que ela falou que ia vir aqui também. A Sandra ela ótima, vende o pastel pela janela, ela vende o acarajé pela janela. A Sandra é aquela Ela fez a feijoada outro dia. Fez a feijoada de São Jorge, lá do Ogum. Sim, a Sandra é uma figura importante aqui também. E, puta, que legal. E assim, pela primeira vez aqui no Pod na Gringa, a gente tá falando com uma pessoa que não como eu falo, não já trouxe os perrengues, né, de Berlim, assim, de se mudar, de imigrante. Então, a gente sempre fala aqui que o lema é imigrante sofre em qualquer lugar. E, de uma certa forma, sofre, a gente sente saudade de muita coisa. E as burocracias, assim, como você não bateu tanta cabeça com burocracia, teve algum perrengue, assim? Você tem algum... a língua é importante pra você aprender, até agora não? Na realidade, a minha história com o alemão começou porque, como eu falo, eu estudo inglês desde pequena, com 12 anos já tinha curso avançado de inglês. Tá. Porque meu irmão mora nos Estados Unidos há muitos anos e minha mãe era louca do inglês. Minha mãe nunca ouviu Caetano Veloso, Gilberto Gil, minha mãe só ouvia música estrangeira. Sim. Beatles, Janis Joplin. A cultura nossa Elvis, lá. Minha mãe era a viúva do Elvis, né? Então eu fui criada nessa cultura. Ela era. Ela me confessou que ela queria morrer, não morreu, porque já era mãe e tinha que viver pelos filhos, mas ela disse que sentiam vontade de morrer um pouquinho. Já tem mais um ponto em comum nosso aí. Minha mãe também foi meio que viúva do Elvis. Tá vendo? Adorava. E aí você tem interesse em aprender a língua. Então, como eu já estava muito confortável com o inglês quando eu estava dando aula, eu pensei, eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso voltar a sentir a sensação que meus alunos têm quando eles estão aprendendo do zero. Isso. E aí eu fui, o que eu posso fazer de desconfortável? Eu vou aprender alemão. E daí que eu comecei a estudar alemão. Né? Que massa. Então, eu vou ser honesta com você. Se você falar assim, com o que você sofre aqui? Eu não sofro, sinceramente. Mas... eu vejo muita gente sofrer por isso que me motiva a ajudar as pessoas. Que bom que... Né? Mas assim, tem a ver com o meu momento de vida, a coisa do preparo. E eu me preocupo muito com minha família, por exemplo. Como eu comentei com você, que meu marido sempre gostou muito de tocar. Quando eu casei novinha, casei grávida, novinha, e tá aquela coisa, agora não vai mais ter banda. Eu falei, não vou ser eu a pessoa que vai dizer pra ele que ele não vai tocar. Mas as pessoas têm essa visão no Brasil, né? Agora que você é pai, você não pode mais ouvir metal. Eu gosto muito de ouvir metal. Leva a criança junto no metal. Sim, então, não são coisas excludentes, né? Não. Então, aí eu me preocupava muito com isso. Então, meu marido veio e ele já achou uns caras, aí montou uma banda. Então, assim, a coisa da integração tá indo bem. Tá indo bem, né? A coisa do idioma, assim, eu tô... E ele é programador? Não, ele trabalha, na realidade, com o administrador do sistema Linux. RTI também, né? Enfim, você talvez não sabe o que é, mas é... Eu sei, sabe? Eu acabei de entrar na área, pra ser bem sincero. Então. Eu tô fazendo essa mudança de carreira agora. É uma área que tem muita demanda. O pessoal fala brincando que você chuta uma árvore, mas eu ainda tenho o meu sabotador aqui assim, você não tá boa ainda, você não tá boa. Eu acabei de sair do curso, entendeu? Então, tipo, eu tô sem experiência na área, mas eu já tenho que... Depois eu vou conversar com você depois vamos conversar sobre isso. Porque talvez mas então, eu confesso pra vocês assim, que eu não tenho esse sofrimento, assim, mas assim, pela minha situação, eu já morava longe da minha família, eu já tinha essa coisa da família de junto, longe. Né? Eu sinto muito falta da minha filha, porque a gente é muito unida. Né? Que tá chegando aí. Então eu não sofro porque eu sei que é uma coisa temporária, existe um plano.
né? Que legal. Existe um plano e eu sabia que era uma questão de tempo. E eu sei que nós temos um acordo, talvez ela não fique aqui. Uhum. Porque ela terminou o mestrado dela, ela pensa em fazer doutorado talvez na Coreia do Sul ou ir pro Canadá. Eu sei que talvez ela venha e não fique, mas pra mim tá tudo bem. Ela vive a vida dela. Ela e tá seguindo o caminho dela. Sim, pra mim tá tudo bem. Ela estando bem, estando mas feliz. eu sempre falo, né? Tem uma sobrinha que acabou de ir embora pra Austrália, né? Lá do Brasil. E eu falo, que bom, né? Ai, como assim? Ela vai tá muito... Gente, eu vou passear, visitar ela lá. E vou conhecer um lugar. E as pessoas falam pra mim, você não sofre dela não ficar com você? Eu falei, não, ela tá bem. Eu sofreria se ela tivesse ruim. Eu confesso pra você que a situação que o país está me incomoda deixar ela lá, né? Como eu falei pra você, eu acho que assim, eu não tô falando de crise econômica, eu tô falando das pessoas. O que eu comentei com você, eu acho assim, o Bolsonaro tá saiu, amargo, mas o bolsonarismo não acabou. Não acabou e não vai acabar agora. Exatamente. E a galera tá amargada ali, né? Assim, Muita gente saiu, muita gente ruim, deixou o pior vir à tona e não guardou de volta, tá tudo aí. O povo saiu do armário mesmo. Né? E assim, isso me preocupa, sabe? Me preocupa assim, porque assim, dentro da minha família eu crio meus filhos com consciência de classe, com tolerância, com acreditar na igualdade, entendeu? Eu sempre cuidei muito pra não ser aquela mãe que pensa, minha filha é uma coisa, mas meus filhos são outras, né? Então eles têm que aprender, e o exemplo que eu dou em casa também, tem que respeitar as mulheres, tem que valorizar, né? Respeitar os homens, respeitar todo mundo, são pessoas. Respeitar as gays. São pessoas, todo mundo, claro. respeita todo mundo, são pessoas. Não tem isso, não tem isso. E a gente tem muito isso em casa. Então, pra mim era difícil ficar no Brasil, pra mim é difícil saber que ela tá lá. É temporário, mas eu sofro pelas pessoas que estão lá também. Eu sofro porque tem cada gente que a vez gente que eu gosta vejo lá e todo mundo, né? Não, e assim, a sensação de retrocesso, né? Isso é muito duro, assim, de você ver. Mesmo eu tendo saído de lá, é duro de ver. E você tá trabalhando aqui nessa empresa... E tá trabalhando também como freelancer? Você é empreendedora, né? É porque assim, eu fiquei um tempo sem trabalhar aqui com a parte de desenvolvimento pessoal, porque eu queria me adaptar, né, a Berlim, a minha empresa. Só que assim, essa coisa da imigrante que se sabota, que sofre, é um negócio que mexe muito comigo. Então eu comecei a ajudar as pessoas, e a pessoa começou, você não quer, né? Eu não posso lhe contratar pra você me ajudar? Então eu abri a empresa aqui em Berlim. Conseguiu. Né? E esse ano eu tô trabalhando voltei a trabalhar com isso. Parabéns. Né? Porque assim, é uma coisa que... Aquilo que eu falei que tem gente que não leva muito a sério. Quando falar meus valores. Valores não tem nada a ver com aquela coisa de valores cristãos, tradicionais, família, sociedade, homem hétero. Valor é o que é pra você inegociável. São as coisas que são importantes pra você. E um valor importante pra mim é ajudar as pessoas. Eu sinto a necessidade de ajudar as pessoas. Né? Então eu gosto... Com o passar dos anos eu virei uma pessoa... que gosta de resolver problemas, eu tenho um problema, eu penso, beleza, tá sofrido, mas como é que eu resolvo isso? Vamos pensar no plano A, B e C, e eu virei essa pessoa pros outros também. A pessoa vem, ai amiga, eu tô com um problema, eu ouço, a pessoa chora, dou o ombro, eu falo, tá, vamos pensar como é que a gente pode resolver isso, por que você não faz isso, aquilo? Então eu virei essa pessoa e as pessoas falam, cara, deixa eu lhe contratar pra resolver isso, né? Então, eu acabei percebendo que a gente tem um monte de ponto em comum aqui, ó. A questão de gostar de pessoas e querer ajudar pessoas a resolver problemas. Ó, esse é com cachaça, hein? Esses bombom tudo com cachaça aqui, ó. Toma cachaça. Não, é alcoolizado, tem álcool dentro. Eu esqueci de avisar, mas ele é doce. Eu tô passando longe por causa do açúcar, mas a vontade era beber todos eles. Beber. Então, ajudar as pessoas é uma coisa que eu também gosto muito de fazer. Eu me sinto realizada quando eu ajudo pessoas aqui. Às vezes declarar um imposto de renda, ajudar a pessoa, né? Olha aqui, coloca mais gastos para poder retornar mais seu imposto, sabe? Uma coisa assim. E sair da zona de conforto é uma coisa também bom, sempre foi meu lema, porque eu me sinto muito entediada quando eu começo a fazer uma coisa, aquilo fica... Quando eu caio na minha zona de conforto, pra mim é tédio. Aí eu tenho que mudar alguma coisa, senão eu não tô feliz. E o fato de ter essa cabeça livre, né? Você deixou uma filha lá e conversou com os outros, estão aqui, e se ela quisesse mudar... Eu acho que é por aí mesmo, eu me identifico super nesses pontos. De ter me mudado fora da família também, né? Que eu fiz isso. Eu tinha 16 anos quando eu saí do colo da mãe e do pai, assim, acabei saindo. Você saiu do Salvador, vai pra Curitiba, meu, sabe? Um lugar, né? E é engraçado que a minha mãe tinha muito, minha mãe já é falecida, minha mãe tinha muito isso de dizer, não vá, você quer uma vida melhor, vá. Então meu irmão mais velho que mora nos Estados Unidos, a história dele é louca, que ele foi embora para os Estados Unidos com 18 anos. Na época, em 79, ele é meu irmão mais velho de todos. As pessoas diziam assim,
como seu filho vai sozinho para os Estados Unidos com 18 anos? Ela falou pra mim, ele é muito centrado. Com 18 anos ele tinha um carro comprado com o dinheiro dele. Ele tinha terminado a escola técnica. Tinha cabeça boa. Conseguiu trabalhar no polo petroquímico, tinha um emprego bom, ele sempre foi. E ele juntou dinheiro e falou, pra mim aqui é muito pequeno, não me vejo aqui. Né? Quis abrir, né? E ele foi, e ele sozinho lá com 18 anos foi, se alistou, fez graduação, mestrado, doutorado. Tudo lá. Isso, entrou pra Força Aérea Americana, comprou casa, comprou carro, escreveu livro. Viveu, né? E minha mãe sempre torceu muito por nós, né? De dizer, vá lá, faça, dê seu melhor, estuda uma coisa que ninguém pode tirar de você, né? É verdade, é a única coisa. Essa visão dela de dizer que a gente não precisava ficar embaixo da saia dela lá, né? Foi muito importante. Eu tento ser assim também. Apesar de que eu gosto dos meus filhos, só que uma coisa negociável pra mim é passar Natal comigo. Meus filhos falam pra mim brincando, se eu começar um relacionamento, eu já vi pro pessoal, olha, Natal é com a minha mãe. Mas aí negocia assim, Natal com a minha mãe e Réveillon com a sua, entendeu? E aí faz... Ou traz a mãe dele pra passar Natal Traz com a mãe gente. junto. Eu sou uma pessoa que sempre faço ceia de Natal, eu recebo amigos. Isso é bom do Brasil. A gente, uma grande diferença dos natais, né? Aqui é a família que mora dentro da casa, que comemora o Natal, né? Ali, aqui quem mora só quem mora dentro da casa. No Brasil é os filhos os amigos do filho, e vê a namorada do amigo junto, e aí junta eu sou pessoa que eu não aguento ver pessoa passar Natal sozinha porque não tem opção. Se ela quer ficar sozinha, tudo bem. Mas se ela não tem onde passar Natal, é lá em casa. Todo mundo sabe disso. Tem gente que fala, não, vou passar Natal na casa da Thaís, dos meus filhos lá. Sempre recebemos amigos, porque eu gosto de cozinhar. Eu acho que cozinhar é um ato de amor, eu gosto de cozinhar. Eu passo o dia todo, 24, cozinhando, 23, faço aquela ceia enorme. Que delícia. Pra receber as pessoas, porque eu gosto de ter as pessoas Eu próximas. acho que aqui em Berlim eu tive uns 3 natais, assim, só, em 15 anos, que tiveram uma reunião, uma mesa, e aquela vibe brasileira de Natal, né? De festa, risada, e Deixa eu pegar um ponto aí pra conversar com você que eu acho interessante, a coisa do imigrante, né? As pessoas têm muito... Eu, quando mudei pra cá, eu conheci um pessoal brasileiro aqui, aí eu ajudei uma pessoa, trouxe um documento, aí ela marcou comigo num bar, aí apresentou outros amigos brasileiros, todo mundo gente boa, né? E daí eu marquei com um amigo que mora aqui, e ele falou pra mim assim, nossa, os amigos brasileiros são tão legais. Eu falei, são, claro, senão não seriam meus amigos. Aí ele falou pra mim assim, eu sempre me afastei de brasileiro porque sempre falaram que é ruim. Por quê? Existe a cultura do brasileiro ser o pior amigo do brasileiro. Só que na minha cabeça não é essa a questão. Assim como eu não tenho afinidade com todos os brasileiros no Brasil, eu não vou ter afinidade com todos os brasileiros que estão em Berlim. Você tem que achar quem tem afinidade com você. Exatamente. Eu encontrei amigos aqui brasileiros maravilhosos. A Lívia é uma delas, né? A Lívia passou Natal comigo, com o CH. Passou Natal Então, assim, são amigos. Eu conheci muitas pessoas legais aqui, que são amigos, assim, que frequentam a nossa casa, que eu saio. Reencontrei pessoas que eu não via há 20 anos na Bahia, que moram aqui. Conheci esposa, conheci marido, saí, vou tomar uma cerveja, vou ver tocar. Então eu acho que as pessoas têm que se dar um pouco de chance de entender se a questão não é ser brasileiro, ser inglês, ser da onde vem é você achar afinidade. Exato. Porque a gente não tem afinidade com todo mundo. Eu não sei você, mas eu tenho uma impressão dos brasileiros que estão aqui, assim, não dá pra colocar 100% das pessoas, nunca generalizar, mas claro. Pelo menos as pessoas que eu encontrei, que fazem parte da minha bolha, assim, vamos falar, a gente é muito mais unido e se ajuda mesmo, porque eu já passei vários momentos difíceis aqui, inúmeros, assim. E 15 anos eu imagino. Não? E assim, 99% de quem me ajudou foram pessoas do Brasil. E assim, não tenho nada a falar das pessoas. Então, tanto que eu guardo essas pessoas na minha vida até hoje, sabe, assim. Mas eu acho que assim, as pessoas não dão nem a chance. Exato. Né? Eu conheço algumas pessoas que me disseram, olha, eu mudei pra Berlim, fiquei deprimida em casa, não saí de casa, não fiz amigo, me isolei. Por isso, porque triste. Porque de repente não dá chance de conhecer outras pessoas, entendeu? E tem também aquela máxima que as pessoas falam, eu não quero encontrar brasileiro porque eu quero aprender a língua. E aí vai pra uma empresa trabalhar tudo em inglês e nunca vai aprender a língua anyway. Então... eu acho que isso não é uma boa justificativa, não, sinceramente. Mas tem muito que fala isso. Tem, mas eu acho que não é assim. Eu acho assim, eu sempre falo às pessoas, você vai fazer um intercâmbio, vai passar 1 ano, 6 meses, você não vai pra Orlando, né?
obviamente. Né? Não é pra Dublin que só tem brasileiro. Então eu acho que você tem que ir pra um lugar que você tenha mais contato com a língua. Mas você não vai deixar, se você encontrar um brasileiro lá... Mas Berlim também tá quase em Orlando, né? É, tá quase. É muito brasileiro, mas muito bom. Mas então, eu saio na rua e fico ouvindo a pessoa falando português. Sim, mas assim, eu acho que... Eu amo. Não é desculpa você dizer que não vai aprender o idioma. A pessoa acaba se tolhindo de conhecer pessoas legais, que vão acrescentar, que vai se tornar uma família que... Eu acho que quem quer aprender a língua pode muito bem pegar, encontrar brasileiros num lugar e aí pra faculdade. Tem que encontrar o seu nicho, seja em português, em alemão, em inglês, não importa, entendeu? É só uma questão de saber fazer as coisas acontecerem e procurar os outros nichos. Você não precisa ficar só 100% ali, né? E eu acho que você que escolhe o que você quer, na verdade. Exatamente. É aquela coisa, tem que buscar afinidade. Como eu falei, a pessoa que pensa assim acaba se tolhindo de conhecer novos amigos, pessoas que vão compartilhar novos momentos, novas memórias com vocês, né? Eu noto que as pessoas têm muito isso e acabam se isolando e acaba sendo uma experiência ruim, né? Eu conheço gente que fala, eu não fiz amigo nenhum. Nossa, é muito triste. Pois é, mas é isso que eu tô falando. Às vezes a pessoa já chega sozinha, né? E aí eu sempre falo isso pro meu marido. Meu marido é cara de pau, né? Ele fala com todo mundo, não quer nem sorrir pra todo mundo na rua. E ele tem essa experiência super engraçada andando na rua. Ele conheceu uma senhora com um cachorro, que conheceu uma outra, que conhece uma banda. Tem uma banda na minha rua. Uma banda de senhorinhos, assim, de 70 anos, 65. Puta que da hora. Que chamaram ele pra tocar. Né? Eles não estão vendo que eles não falam português, mas a banda é ruim, gente. É ruim. E meu marido falou, olha, é legal, mas né? É legal porque... Mas eles fizeram uma apresentação outro dia, chamaram a gente pra ir. Eu levei pão de queijo, conheci não tinha um estrangeiro, todo mundo alemão. Super simpáticos, queridos com a gente. Os tiozinhos. Isso, e os vizinhos da rua. Aquela coisa de todo mundo ser legal. Meu marido fez caipirinha, sabe? É o quanto a gente tá aberto, né? Exatamente. Meu marido comentou outro dia, ele foi comprar frango, e aí o cara tava com uma cara super carrancuda. E daí meu marido falou pra ele em português, Guten Morgen, ou em alemão, Guten Morgen. Meu marido não fala alemão ainda. Aí o cara respondeu, Morgen. Aí meu marido sorriu, falou pra ele em inglês, vamos ver se o frango assado é tão bom quanto o do Brasil. Aí o cara, você é brasileiro? Nossa! Abriu um sorrisão e começou a falar de futebol, não sei o quê. Mudou. E o cara tava com uma cara super carrancuda, né? Então eu acho que... É claro que você não vai ter essa recepção todas as vezes. Assim como não tinha em Curitiba também. Mas, né? Nem em São Paulo é assim. Exato, mas assim você dá um sorriso, de repente uma oportunidade de conhecer uma pessoa. Até só isso, só trocar um sorriso, né? As pessoas se fecham muito, vêm muito com medo do alemão é rude, alemão mal educado, é grosseiro, sou imigrante, vai me discriminar. Ele vai com essa mentalidade e é só o que ele acha. É só o que ele acha. Porque você não dá chance, atrai, né? Não é só atrair, não. É questão de você não dá chance de alguma coisa diferente. Não dá, exatamente. A pessoa de cara amarrado, você fica de cara amarrado. Não vai sair disso. Vai continuar aquela situação. Nossa, eu tenho essa mesma impressão, que a gente facilita as coisas, mas a gente dificulta também, né? Que é a mesma coisa da questão do sabotar, né? Falei pra você, é aquela coisa de a gente ser o nosso obstáculo, né? Exato. A vida já é difícil em geral pra todo mundo, não tem... O fato da minha situação ter sido mais confortável pra vida não quer dizer que as coisas não são difíceis, né? Eu não estou sofrendo, mas não quer dizer que é difícil, né? Não é tudo fácil, né? Não, a gente sempre enfrenta barreiras e tem que estar preparado para isso. Só que a gente também enfrenta barreira no Brasil e principalmente se a gente pensar, nossa, São Paulo, onde eu vivia, era um bafão ali, aquela, sabe? Selva de pedra. Selva de pedra não só, né? Mas é meio que... É muita violência no sentido... De todos os sentidos. Seja no trânsito, eu andava de moto, né? Seja no trânsito, seja... Guerreira, hein? Então, de moto em São Paulo. Mas com o meu trabalho, eu tinha que chegar nos lugares pontualmente. Então, a única forma que eu encontrei foi andar de moto. Porque era um aqui, um ali, um ali. E não tinha como não fazer. Era o meu trabalho. Mas eu acho que a violência ela é muito maior do que a violência daqui. Sim. Nesse sentido, por ser estrangeira, entendeu? Sim. Mas eu noto, por exemplo, tem uma pessoa que eu sigo que é negra, que comentou, alguém perguntou pra ela, sofre muito preconceito na Alemanha, racismo? Ela falou, não, eu sofri no Brasil. Pá. E brasileira? Não é que não existe racismo na Alemanha. Claro não é que isso, tem. Não é isso. Como a gente estava conversando, existe racismo, preconceito, gente ruim em todo lugar. Aqui não é um lugar mágico, especial, que nada de ruim acontece, né? Vai acontecer, mas eu acho que
Eu noto, por exemplo, que quando eu vejo os comentários horríveis no post dela, sempre é brasileiro. Eu vi um comentário de uma pessoa dizendo que ela sujou a raça da família do marido que casou com ele. Porque ela é bem negra e ele é alemão. Mas olha que engraçado, a família dele trata ela super bem. Tipo, ela tem um relacionamento ele casou com ela, ele também quis casar, entendeu? Sim, não, e o relacionamento que ela tem com a família dele é maravilhoso. Ela se dá bem com a sogra, com o sogro. Você vê, ela posta foto, churrasco com os amigos. Todo mundo. Entendeu? Aí você vê, no Brasil, ela disse que quando foi no Brasil, ela estava com o filho no shopping e uma mulher parou para perguntar se o filho era dela porque ela estava amamentando. O filho é loiro, que o marido é alemão, né? E a mulher se deu o trabalho de parar, dizendo que ia chamar a polícia porque achava que o filho não era dela. Gente, que loucura! Pra mim, isso é surreal! É, você não pode ter um filho de outra cor, sendo que o seu marido também é de outra cor. Não, e a gente vê, em Curitiba tem gente, por exemplo, aconteceu um tempo atrás que eu fiquei chocadíssima, 2 moças andando de mão dada, um casal, o cara saiu do bar pra bater nas 2. Gente, isso pra mim é uma barbárie, isso é bizarro. É. Não tem como a gente falar, gente, acontece. Não, isso é inaceitável. Entendeu? Aí o que acontece? Aqui você vê as pessoas andando de mão dada, homem com homem, mulher com ninguém tá nem aí, cada um cuidando da sua vida, como tem que ser. Exato, porque cada um faz o que quer também, Exatamente. né? E assim é a vida. Se cada um cuidasse do seu próprio corpo, das suas próprias coisas, não teria... Não fosse fiscal da vida alheia, a vida seria muito mais... Eu ia falar fiscal de cu alheio, mas... Eu pensei, mas eu adaptei pro podcast aqui pra ser... Né? Eu pensei nisso. Mas aqui pode falar tudo. Tá, é fiscal do cu alheio, gente. É isso, é a realidade. A vida seria muito mais fácil. Então eu noto, uma das coisas que me chamou a atenção é isso. Essa liberdade aqui também de... Eu pensei nisso, meus filhos poderem, né... ter as escolhas dele e fazer o que eles quiserem, entendeu? Você não vê o pessoal reparando se a mulher tá de salto, se tá com unha pintada, se tá andando com homem, com mulher, se o casal é homo, seja lá o que for, se a mulher é transgênero ou não é. Eu vejo no metrô, eu acho um barato. Se é um casal de 3, um trisal, isso, né? Eu vejo vários transgêneros aqui, né? Homem trans, mulher trans no metrô. Você não vê ninguém mexendo. Não vê. Eu não mas vi. Por quê, né? Não, mas é porque no Brasil, todo dia a gente ouve falar isso. Existe ainda existe alguns problemas pontuais, assim, existe, aqui nesse sentido. Tem novamente, muita transfobia. Não é um lugar perfeito. Mas é bem menos, isso é verdade. Assim, é relativo a alguns lugares, eu acho, que ali tem menos pessoas que aceitam, então parece que vira um guetão, assim, de gente chata. Né? Mas em Curitiba, em todos os lugares, né? Então. Eu falando da minha experiência lá. Não só lá, né? Em vários lugares. A gente, no Sudeste e no Sul, é muito preconceituoso com o nosso povo do Nordeste, do Norte, né? Então, isso já é mais cômodo na minha cabeça, porque é tudo brasileiro. Entendeu? Na época da eleição, eu tinha uma aluna de Curitiba, alta sociedade, né? Não trabalhava, 30 e poucos anos, arquiteta. Se você está ouvindo, você sabe que é você. E não trabalhava. Não. Tinha um conto conjunto com pais, os pais separados, o pai médico, cirurgião, 30 e poucos anos, só vivia de ir pra balada. E fazer inglês comigo. Na época da eleição, quando o Lula foi eleito, ela postou no Facebook: eu não acredito que esses miseráveis do Nordeste elegeram Lula, o pessoal que vive de Bolsa Família, não sei o que, não sei o que. Eu não sou de arrumar treta online, sabe? Mas nesse dia eu fiz um post no Facebook sem mencionar ela, que eu achava engraçado, uma pessoa que não pagava nem as próprias contas, que vive de boa aparência e balada, se achando direito de dizer que ela falou que ela sustenta o Nordeste. Nós sustentamos o Nordeste. Eu falei, a pessoa nem se sustenta, não paga nem o papel higiênico que usa, abre a boca pra falar que está sustentando o Nordeste. Eu não aguentei, gente, pare. Aí ela cancelou a aula por 1 semana, com vergonha de encontrar comigo, porque eu não mencionei ela, mas ela sabia que era pra ela, né? Cancelou a aula 1 semana, depois ela postou que um amigo, muito gentil, explicou pra ela que ela estava equivocada, mostrou dados e ela viu que ela estava errada, pediu desculpas publicamente, remarcou a aula e voltou como nada tivesse acontecido. Aí eu falei pra ela, olha então, eu tô com um conflito na agenda aqui, não vou mais poder te dar aula. Aí ela falou pra mim, não, mas eu posso mudar o horário. Eu falei, não tem horário. Não tem. Não tem. A carapuça foi boa. Você viu certinho. Uma coisa que eu me dava ao luxo. Não demitir aluno. Gente que não presta, não sou obrigada. Não sou obrigada. Não sou obrigada. Tá certa. Gente ruim tem que ficar com gente ruim, não comigo. Tem sempre... Tem professor assim também, né? Eles podem escolher.
Sim, tem bastante gente. E, bom, e assim, eu não tenho mais perguntas aqui, porque Eu falei demais, né? não, eu tô assim, super passada com a sua história, muito boa. Você é muito, muito, assim, focada e determinada, isso daí é uma super virtude, né? E eu quero saber se você tem uma mensagem para 7 bilhões de pessoas que estão ouvindo a gente agora. Caso eles ouvissem, caso eles entendessem, assim, se quiser mandar uma mensagem. Ou para quem pretende vir para sair fora do Brasil e para algum lugar, assim, se existe uma mensagem da Débora para eles. Então, mesmo que pareça a frase de para-choque caminhão, uma frase que eu gosto muito é: a gente pode mais do que a gente pensa que pode, do que a gente acredita que pode. Então eu noto muito que as pessoas ficam dizendo, ai, muda pra fora é difícil, fazer uma nova graduação é tudo é difícil. Mas eu fico pensando, gente, o que é fácil na vida da gente? Nada. Então, por mais que eu diga assim, beleza, parece que foi fácil minha vinda pra cá, não foi. Ela foi mais confortável do que pra algumas pessoas, mas foi difícil também. Eu deixei uma vida inteira pra trás, deixei meus amigos no Brasil, que eu não sei quando é que eu vou ver, deixei tudo que eu construí, minhas coisas que eu gostava, deixei tudo lá, deixei minha filha lá pra vir. Isso não é fácil, né? Eu tô aqui me propondo a fazer uma nova graduação do zero, 4 anos. Eu tô fazendo a graduação mesmo, não um curso, Sim. Né? São 4 anos, vai ter defesa de tese e tudo, porque pra mim é uma coisa importante, entendeu? É fácil? Não, eu tô aqui com 500 textos de Freud pra ler. Eu peguei um livro hoje pra ler que tem 936 folhas. Entendeu? Certo. Não vou ler tudo hoje, não. Eu vou quebrar em pedacinhos e vou lendo aos poucos, né? Sim. É difícil, mas é doable. A gente tem que entender que a gente faz tanta coisa difícil, a gente pode mais do que a gente acha que pode. Então acho que é isso. É se planejar, se organizar, meter a cara e ir com medo mesmo. Muito obrigada, viu, pela sua visita, por essa conversa massa. Eu adorei. Por ter recebido. Lógico, sempre. Você está convidada para voltar. Porque... E eu tenho assunto, hein? Então, a gente vai desenvolvendo isso aí, desenrolando. Aí depois da terceira visita, a pessoa começa a ajudar a pagar os boletos do pod, entendeu? Justo. Pode pedir música também? Pode pedir música. E agora você pode falar a sua rede, as suas redes sociais, se você quiser, deixar aí pra galera seguir você. Eu vou pedir, na realidade, pra você escrever, Vou escrever tudo no... Eu posto, mas eu tenho uma página no Facebook, eu posto mais no Instagram, como eu falei na entrevista. Eu retomei esse ano, né, a fazer os posts, e já fiz um curso sobre quebrando o ciclo da autossabotagem, que foi maravilhoso, justamente pra gente trazer ciência. Os sabotadores que a gente faz um teste para descobrir quais são os sabotadores que a gente tem. E aprende técnicas para neutralizar. Então eu tenho a intenção de trazer vários desses cursos. A ideia é que o preço seja baixinho, justamente para ser mais acessível para mais pessoas. A ideia não é ficar rica vendendo curso de 5 mil, a ideia é atingir mais pessoas, né? Então por isso que eu coloco normalmente turmas pequenas e com valor mais acessível, para mais pessoas terem a oportunidade de fazer isso e conseguirem, né, expandir, né? Dar um passinho para frente cada vez mais. Então eu vou deixar a sua rede aqui escrita. Você lembra ela de cabeça? @ Débora Carvalho Consultoria, é o Instagram, né? Você acha a mesma coisa. Vou deixar tudo anotado aqui, Facebook, galera. Também o site www.deboracarvalho.com.br. É verdade, tem um site lá. Tem. Muito obrigada, gente. Eu amei demais essa conversa e quero já ficar conversando com Débora aqui, tomar mais uma. E segue a gente aí no pod também, é tudo @podnagringa, ou você me manda um e-mail, contato@podnagringa.com, e aí a gente vai conversar, bater esse papo, tomar uma cerveja, 2, ou comer uns negocinhos e ficar aqui conversando. Bater um papo gostoso. E aproveitem para deixar seu like, para seguir o canal, ajudar a gente a crescer e esse vídeo chegar para mais pessoas que, né, com assuntos assim, convidados assim, tem que ser... Dá um share. Fiquem com as deusas. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada e beijo, tchau.